Olá, você está no Leque Responde, essa nova série de vídeos feita exclusivamente para o YouTube, onde nós vamos tirar a sua dúvida sobre compliance, proteção de dados, ESG, relações governamentais, enfim, tudo aquilo que gira em torno do universo da LEC. Eu sou Márcio Calais, sócio e diretor de marketing da LEC, e comigo aqui está Matheus Cunha, meu sócio, diretor acadêmico da LEC. Matheus, bem-vindo! Obrigado, uma satisfação a gente iniciar um novo projeto, um novo trabalho, em que o objetivo é ter você no centro aqui da atenção. Vamos responder a dúvida desse pessoal, então. Eu estou muito feliz porque finalmente eu não sou o único a aparecer por aqui. Eu tenho o Matheus Cunha comigo para tirar essas dúvidas. E nós vamos começar no episódio de hoje falando sobre compliance para advogados, escritórios versus consultoria, qual é melhor, o que faz mais sentido para você. E ainda, as vantagens de ser advogado para trabalhar com compliance. Primeiro você já deixa o seu like aqui para ajudar esse conteúdo a chegar ainda mais longe. Mas para que a gente possa alcançar a sua dúvida, você pode escrever no campo de comentários aqui o que você gostaria de saber sobre qualquer destes assuntos. Se você já encontrou a sua pergunta nos comentários, é só curtir as perguntas que estão por lá. As perguntas mais curtidas estarão aqui no próximo episódio do Leque Responde. Matheus, a primeira pergunta que sempre se repete aqui é por que um advogado deveria se importar com compliance? Quero dizer, você que já foi sócio de escritório de advocacia, já teve a sua própria consultoria, já passou pelo governo, por que vale a pena um advogado se embrenhar aí nos rumos de compliance? Calais, eu vou dividir aqui a minha resposta em 3 grandes pontos, né? Eu queria começar por concorrência, depois a gente vai falar por um trabalho maçante e, por último, e talvez aqui o mais relevante, é a falta de propósito. E eu explico o porquê eu preparei aqui essa resposta em 3 tópicos. Acho que, se a gente for pegar dados do último censo, né, recente, nós somos quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. São mais ou menos um advogado para cada 150 brasileiros ou brasileiras. É uma concorrência muito grande e a partir do momento, se a gente for levar em consideração a regra da oferta e da demanda, a partir do momento que você tem uma ampla concorrência, você tem redução do preço dos honorários, né? Você tem uma perda constante de clientes. Então, o advogada hoje de sucesso é aquela que tem que ter um diferencial para o seu cliente. Tem muita gente que traz esse diferencial, por exemplo, no seu conhecimento técnico, né? Um grande professor ou professora numa universidade que se especializa num assunto, num determinado nicho e traz isso para o seu dia a dia. Mas tem muitos profissionais que buscam aquela área da advocacia ou um ramo correlato para poder atuar, onde não tem tanta concorrência. Você imagina, por exemplo, um advogado que é especializado no direito da inteligência artificial. Hoje, né, um ramo que é difícil a gente encontrar um advogado especializado. Então, trabalhar com compliance, com privacidade, com ESG, são temáticas que trazem dentro de um nicho da advocacia uma especialidade diferente do que a gente vê no direito de família, né, no direito penal, no direito empresarial. Então, eu entendo que agregar a atuação profissional individual, mas também ao portfólio do escritório de advocacia, serviços correlacionados a esses temas, fazem com que, né, você possa ter talvez uma advocacia mais próspera. A advocacia não está saturada. Ela está saturada para você que continua fazendo a velha advocacia. Talvez essa seja a mensagem número 1. Mas você falou 3 pontos. Quais seriam os outros 2? O outro é o trabalho maçante, né? A gente conhece o advogado, né? A história da advocacia como aquele profissional inteligente que fala bem, escreve bem, mas essa não é a maior parte do tempo, né? O que a Globo não mostra é o advogado no fórum, é o advogado, né, tendo que subcontratar vários outros para fazer várias audiências, controlar prazo. Então esse trabalho da advocacia tradicional, contenciosa, nos fóruns, nos tribunais,
Isso é muito maçante. Esse dia a dia, ele cria, né, um sentimento de que você não tem uma produtividade, aquele trabalho intelectual, aquela coisa que nos posiciona enquanto profissionais do direito de uma forma diferenciada, é 5% do tempo. E perder 95% da nossa atuação com um trabalho maçante, que não traz satisfação, não traz realização, é muito ruim. Parece que você está jogando seu tempo fora. Sabe o que eu mais sofria quando eu advogava no contencioso? Eu adorava o contencioso, sempre gostei demais. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou apaixonado por processo civil, enfim, acho fantástico. Mas o que era mais duro para mim é que os trabalhos não tinham fim, não tinha começo, meio e fim. Às vezes, eu tive um cliente que chegou a falecer e não ver o processo terminar. Isso para mim era extremamente frustrante. E aí vem o terceiro ponto, que é a falta do propósito. Eu acho que um profissional hoje que trabalha sem um propósito de vida, ele vai entregar a sua vida, a maior parte da sua vida, que é a vida profissional, ao nada. Hoje a gente passa 8, 10, 12 horas no escritório, né? A gente passa 5 ou 6 dias da semana trabalhando e com a nossa família a gente passa poucas horas. Se você não tem um propósito profissional, né, você não consegue encontrar a sua realização, a sua satisfação. E essa advocacia, né, que já foi vista como, por exemplo, acesso à justiça, né, as interpretações de Rui Barbosa, né, nas suas lições poéticas, hoje, na realidade, não é tão fácil assim. O advogado, na grande maioria do seu tempo, ele é desrespeitado por um judiciário lento, moroso, insuficiente, né? Às vezes a gente bate na porta do juiz para conversar com ele, ele nem recebe o advogado mais, porque são tantos advogados, tantos processos, que se ele for parar para atender todo mundo, ele não consegue dar a sentença, que o judiciário fica ainda mais lento. Então, quando você encontra, por exemplo, em SG, compliance, privacidade, um novo propósito profissional, né, de tornar, por exemplo, o mundo mais íntegro, mais ético por meio da sua atuação profissional, cara, isso é fantástico. Você vai acordar segunda-feira com vontade de trabalhar e não dormir no domingo à noite pensando, pô, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Você sabe que isso é um baita exemplo para mim. Eu sempre tive esse sentimento, assim, de que no domingo à noite eu ouvia a musiquinha do Fantástico, já começava a me dar arrepio que eu ia para a escola no dia seguinte. Mas para trabalhar, quando eu encontrei uma coisa que eu gostava de fazer de verdade, isso eu nunca tinha esse sentimento. E as pessoas muitas vezes falam, pô, acabou o fim de semana, ou então o sextou é o que importa, né? Porque daí a gente tem um fim de semana para viver e volta para uma vida durante a semana que não é aquela pessoa que quer ter de verdade. Então, isso é ouro que você falou no meu modo de ver. Você poder associar seu propósito de vida, as coisas que você acredita, com o que você faz no seu dia a dia, é o ouro na vida de qualquer profissional. É realização. E aí, o ponto número 2 aqui que eu preciso te perguntar. Beleza, convencemos o advogado a entrar no universo de compliance. Você que está nos assistindo, advogado ou advogada, quer atuar nesse setor e fica a dúvida. Eu coloco esses serviços no meu escritório de advocacia ou eu abro uma consultoria em compliance para oferecer realmente os serviços ao mercado? O que faz mais sentido, Matheus? Eu não sei se você sabe, né, Calai, mas eu tive esse dilema lá atrás, há 8 anos atrás, né, quando a gente fundou a T4 Compliance. E ali a estratégia ela foi definida, acho que em 2 principais pontos, né? Primeiro, por que não fomos no modelo tradicional, né, de ter a consultoria de compliance dentro do escritório, como eram as referências, né, das maiores bancas, né, e fomos por um modelo de consultoria, que até então consultoria o que a gente tinha eram as Big Four, que ou são auditorias ou prestam serviço de consultoria, ou poucas consultorias, né, boutique, como era a nossa filosofia, né, ter poucos clientes, mas grandes clientes com trabalho de qualidade. E a opção foi pela consultoria por 2 principais motivos. Primeiro, por ter uma equipe multidisciplinar, né, acho que o profissional da advocacia ele tem algumas vantagens, a gente vai até falar sobre isso na próxima pergunta, para trabalhar com compliance, mas ter pessoas que pensam diferentes, com outros conhecimentos técnicos, com outras especialidades, agrega bastante, né? Então, ter um profissional jurídico na equipe, mas ter também alguém que pensa, por exemplo, como comunicação, né? Talvez um escreve bem e o outro comunica melhor, né? Então, isso agrega bastante. Então, pesou muito a equipe multidisciplinar. E o outro ponto foi a maior liberdade que a consultoria nos dá na parte de comunicação. Poder explorar o marketing não no sentido de propaganda, mas no sentido de comunicar melhor os nossos produtos, né, nos traz uma
uma diferenciação. Por quê? O Código de Ética da Advocacia ele é muito duro com relação à atuação do advogado na parte de exposição em mídias, por exemplo. Até teve uma flexibilização recente, né? Melhorou um pouco esse cenário para o advogado, o Conselho Federal liberou investimento em anúncios no Facebook, mas ainda assim alguns conselhos regionais não acompanharam o entendimento de modo pleno e as discussões continuam. Então, quer dizer, concordando contigo, continua inseguro para o advogado poder usufruir realmente de todos os recursos de marketing digital, por exemplo, que hoje estão disponíveis, né? E assim sempre vai existir, né, o pessoal que por mais que a gente já tenha uma cabeça um pouco mais progressista da OAB, sempre vai existir aqueles profissionais com a cabeça no modelo antigo que não te livram de representações, de ter que parar num TED, por exemplo, né, num tribunal de disciplina da OAB, porque você supostamente violou ali o código de ética porque você fez um anúncio pago, né, você criou uma conta no TikTok, por exemplo, para o seu escritório. Então, isso pesou muito. Há 8 anos atrás, isso era muito, muito duro, muito difícil, né? E foi fundamental. Mas hoje, talvez, a gente pode pensar um pouco diferente. Primeiro, na questão da equipe multidisciplinar, é tão comum hoje, é tão frequente a gente ver um profissional que não é feliz, né, com a sua atuação profissional, que é muito comum as pessoas terem mais de uma formação. Então, não são raros, por exemplo, né, os advogados e advogadas que são formados, por exemplo, em ciências contábeis e direito, né, em administração e direito, em marketing e direito, né? Então, dá para se ter uma equipe multidisciplinar também dentro de um escritório de advocacia. Outro ponto, com relação à abertura, né, da cabeça, né, dos tribunais de ética com relação à exposição do advogado, é um fenômeno que vai ter cada vez mais espaço, né? Hoje, para você impedir um advogado de ter uma conta no TikTok, por exemplo, para comunicar, né, questões jurídicas para essa nova geração, é utópico, né? Eu acho que tá certo, não pode usar a conta para ficar ali vendendo produtos ou serviços da advocacia, mas para comunicar a advocacia, o acesso à interpretação das leis, isso é fundamental, senão você vai ter uma nova geração que não tem o conhecimento básico jurídico, porque o conhecimento não consegue efetivamente chegar até eles. Então hoje dá para seguir muito bem os dois caminhos. Acho que dá para seguir bem o caminho da consultoria, né? A gente vê, infelizmente, muitas consultorias surgindo agora, né? Vários dos nossos alunos aqui na LEC abrindo as suas consultorias. Essa veia empreendedora eu acho, né, muito importante, mas também a gente vê muitos escritórios de advocacia também muito bem preparados para poder enfrentar aí esses desafios de trabalhar com compliance e temas correlatos. Essa é uma discussão que realmente ela não é nova, né? A gente já ouviu muita gente pensando sobre isso e assim, até me ocorrem outras coisas, Matheus. Por exemplo, aquela questão do sigilo do advogado. O advogado, de certa forma, para alguns trabalhos em que o sigilo é fundamental na relação do cliente com o profissional que está ali, né, tendo acesso a algumas informações, a OAB protege esse sigilo da relação cliente-advogado. É uma vantagem, né, em relação à consultoria. Do outro lado, o que o Matheus falou, perfeito. Quer dizer, a consultoria pode fazer uso pleno dos recursos de marketing digital e mesmo do marketing tradicional. Se quiserem colocar outdoor por aí, tá tudo certo. Não vai ter ninguém que vai julgar a sua decisão de comunicação, como é o caso do advogado. Mas realmente não tem certo e errado, né? Tem o que é certo para você. Então pense sobre as vantagens e desvantagens e chegue à sua conclusão. E quando a gente fala sempre de compliance, a primeira pergunta que eu me lembro de responder na LEC desde que eu estou aqui, talvez aí há 8 anos, é se compliance é só para advogado. As pessoas insistem em nos perguntar por que vem por aí profissionais de várias áreas, de outras formações, tendo carreiras bem-sucedidas em compliance. Na LEC nós temos professores por aqui que não são advogados e são alguns dos maiores especialistas de compliance no país. Porém, o papo de hoje não é sobre essa turma, o papo de hoje é sobre o advogado. E eu queria te perguntar, Matheus, qual é a vantagem de atuar em compliance para quem vem da advocacia? Quer dizer, se eu fiz a faculdade de Direito, tenho ou não tenho OAB, acho que é irrelevante nesse momento, mas o que esse conhecimento jurídico pode fazer por mim para atuação em compliance?
Bom, Alai, primeiro, né, tudo surgiu na nossa profissão na advocacia, né? Eu conto até essa história na nossa primeira aula lá no curso de Compliance e Anticorrupção aqui na Lex. Você que ainda não foi o nosso aluno, né? E acho que vale o investimento, né? Vai estar comigo ali, eu vou poder contar essa história na íntegra. Mas em resumo, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, durante ali o trabalho de pesquisa acadêmica, né? Eu fui em artigos publicados lá nos Estados Unidos pela revista da American Bar Association, que é a Ordem dos Advogados lá nos Estados Unidos, em artigos da década de 40, 50, que eram advogados contando a vantagem de se ter um programa de compliance para aquelas empresas que queriam não violar a lei, né? De que forma que, numa atuação preventiva, fazia muito mais sentido você ter um programa, né, de conformidade pré-concebido do que eventualmente ficar ali consultando advogados sempre que necessário. E então tudo começou ali, né? Quando você vê ali a evolução, né, ao longo do tempo, por determinado período era uma atuação quase que exclusiva da advocacia, porque vem de uma vantagem, né? Se a gente interpreta essa primeira, né, vertente de compliance como conformidade às normas, quem é o profissional que tem maior, né, acesso no dia a dia, maior facilidade na legislação? É o advogado, é a advogada, né? O profissional do direito é aquele que tem na lei, na norma jurídica, a sua matéria-prima de trabalho. Então é natural a gente ter, né, o primeiro conhecimento da norma quando ela surge ou quando ela vem a surgir, porque ainda tem o processo legislativo, a interpretação, né? O que o legislador quis dizer com determinado dispositivo da lei. Então, essa é uma facilidade muito grande. É um pensamento teleológico. Exatamente. Eu lembrei das aulas. A hermenêutica. Muito bem. Mas assim, muitas pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, que não tinham a formação jurídica, já vieram pedir um aconselhamento. Eu devo fazer uma faculdade de Direito? Eu sinto falta disso no dia a dia. Então, acho que essa é uma vantagem muito importante. O outro ponto é a forma como a gente usa esse conhecimento para a gente poder produzir textos também, né? Então, talvez a gente tenha mais clareza na hora de transmitir uma informação num código de conduta, né? Numa política. Até tem um caso bem engraçado, né? Uma vez a gente escreveu um código de conduta para um cliente, né? Fez toda a revisão e mandou para a agência diagramar. Aí a agência devolveu o código enxuto, né? Faltando muitas partes, né? Eu perguntei, o que vocês fizeram? Não, a gente achou que tinha muito texto ali, suprimiu alguns parágrafos. Pelo amor de Deus. Eu falei, não concordar com a agência, para falar a verdade, mas é um problema, né? Cortar previsões simplesmente porque tem muito texto. Mas a gente tem essa facilidade de transmitir, né? Por meio de norma, a criação de normas internas. Sim. E o terceiro ponto que eu queria reforçar é justamente o que você trouxe, né? A proteção que o Estatuto da Advocacia traz em relação à confidencialidade. Né? Um advogado, ele tem uma prerrogativa muito importante de que a sua comunicação com o seu cliente, né, vice-versa aqui, né, do cliente para o advogado, do advogado para o cliente, era uma informação sigilosa, confidencial, inviolável. Isso em outras palavras, né? Se o juiz, por exemplo, me intima para ir a uma audiência, né, prestar um depoimento, né, ser testemunho sobre uma determinada matéria, se essa matéria foi objeto de uma discussão, por exemplo, com o meu cliente, eu posso invocar o meu silêncio com base no sigilo da advocacia sem praticar um outro crime que seria, né, o falso testemunho, a omissão do testemunho perante o juiz. Nenhum outro profissional pode isso, senão, né, o médico, por exemplo, em relação aos prontuários médicos, né, o padre em relação lá ao atendimento lá dos seus fiéis, mas enfim, né, o exercício da advocacia no dia a dia ali, durante uma investigação, quando você está discutindo questões sensíveis com o seu cliente, foi corrupção, não foi, né, foi o assédio, não foi, o juiz te intima, não posso falar, porque eu tenho aqui a prerrogativa, né, da advocacia, da confidencialidade, do sigilo nas minhas comunicações com o cliente. Faz todo o sentido. E se eu puder acrescentar o que eu diria a você, advogada que está pensando em ingressar nesse setor, é o seguinte: ainda existe algo peculiar. Aquelas atividades privativas do advogado, ou seja, se você resolve advogar em um par, que é um processo administrativo de responsabilização, se você resolve exercer essa atividade em compliance dentro de um escritório de advocacia, provavelmente essas oportunidades serão realmente exclusivas para você e os profissionais de outras formações realmente não terão acesso.
Ainda que eu insista que os profissionais de comunicação e marketing conseguem escrever códigos bem mais objetivos. Fujam desses artigos, incisos e parágrafos na hora de escrever um código. Pense que tem que ser realmente compreensível por qualquer ser humano que atue dentro da sua organização. Matheus, obrigado por esse primeiro papo. Te encontro aqui no próximo Like Response. E eu quero agradecer a você também, lembrar que você precisa fazer aqui duas coisas. A primeira é curtir este vídeo para ele chegar ainda mais longe. E a segunda é deixar a sua dúvida ou seu comentário aqui no campo, aqui embaixo do vídeo. Nós vamos escolher para o próximo vídeo as melhores perguntas, as perguntas mais curtidas que estiverem por aqui. Lembre-se também de seguir a LEC aqui no YouTube e ativar as notificações, porque dessa forma você será notificado ou notificada quando os próximos conteúdos estiverem no ar. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.